Olá, está começando mais um Saber Direito Debate. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que permeiam o direito trabalhista, além de conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, o juiz federal do trabalho, Cláudio Victor de Castro Freitas. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor. Muito obrigado. Professor, aqui nós temos um costume no Saber Direito Debate, que é de saber um pouquinho mais sobre a vida pessoal do professor. Conta pra gente como como o senhor nasceu esse interesse no direito. Fiquei sabendo que é mais ou menos uma herança de família, é isso? Acaba sendo um pouco, sim. Teve uma influência muito grande, ainda que indireta, né, dos meus pais, que eles são formados em Direito. Meu pai também é juiz do trabalho e minha mãe é procuradora municipal, lá do município de Campos, né, no interior do estado do Rio. E ela também atua na área trabalhista. Então, acabou que, por osmose, foi entrando na corrente sanguínea, vendo aquele dia a dia. Meu pai também já advogou muito tempo antes de ser juiz, então acompanhava aqueles debates em casa. E quando ele passou para juiz, eu mesmo ia nas audiências, às vezes, quando eu estava de férias, ia lá de curiosidade para saber como é que era. E aí foi entrando, acabei chegando aí também na área, advoguei na área trabalhista também, então acabou sendo uma coisa de família mesmo. Acabou de falar que advogou um tempo, então são 10 anos de profissão, 3 de magistrado. Então, dividiu esse tempo de profissão também com a advocacia, não? Isso, exato. Eu, desde que me formei, eu já prestei um concurso um pouco antes de me formar, aí já me formei e ingressei na Petrobras, fui advogado concursado da Petrobras, da área trabalhista, de 2006 a 2013. Foram quase 7 anos, foram 6 anos e 8 meses, se eu não me engano. E já aí sim ingressei na magistratura e estou há 3 anos e 3 meses mais ou menos. Então, somando um tempo com o outro, são 10 anos de Justiça do Trabalho, sem contar o tempo de estágio também que foi na Justiça do Trabalho. Falou de Justiça do Trabalho todo o tempo agora pra gente. E sua mãe e seu pai também do direito trabalhista. Então foi uma área, vamos dizer, natural. Acabou sendo natural. E meu irmão também agora ingressou na área trabalhista como advogado. Então ali não tem para onde fugir, não. E desde novo viu seu pai trabalhando como juiz. Essa área da magistratura para você foi natural. Então como que foi esse desafio de ser juiz? Como é, né? O meu pai ingressou na magistratura em 97, novembro de 97. E me recordo muito bem que aquelas angústias, né, as aflições do concurso, de estudo, de atuação como advogado, inclusive, eu sempre acompanhei muito de perto isso. E assim que ele ingressou, eu tinha 14 para 15 anos e já ia às audiências, mesmo fora de Campos, pegava ônibus, ia lá assistir, achava aquilo uma novidade, algo muito interessante, porque eu via que de alguma forma ele poderia beneficiar, poderia mudar a vida de alguém. De alguma maneira, às vezes com uma coisa muito simples, um acordo que era feito em audiência, assim como o empregador tinha uma questão financeira delicada, o empregado também tinha um acordo, uma coisa simples, uma simplicidade muito grande, um valor baixo, que era pago em 3, 4 vezes, e eu achava que aquilo influenciava de alguma forma a vida de alguém de forma positiva. Então aquilo sempre me chamou muito a atenção, e a partir daquele momento eu já falei, não, eu vou ser juiz do trabalho. Desde os 15 anos já coloquei isso na cabeça. Fiz a faculdade pensando nisso, ingressei também como advogado concursado pensando nisso e não desisti até passar no concurso. Mas além de juiz, também divide o tempo com a sala de aula, né? Professor de cursinho e de faculdade? Isso, exato. Eu dou aula também em curso preparatório, né? Para de analista, de técnico, da magistratura também, e também dou aula em faculdade também. Acredita que a sala de aula acrescenta no seu profissional como juiz? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um feedback bem interessante dos alunos, eu acho bem bacana isso, o interesse dos alunos pela área, né? Assim como alguns exemplos do dia a dia deles, né? Que trazem algumas ideias diferentes. Professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que o senhor acha? Às vezes alguma coisa até nova, se eu não souber, eu falo, isso aqui é interessante, vou dar uma pesquisada. Então, essa relação com o aluno é muito positiva e eu acho muito bacana. E você, como aluno, como foi sua relação com os professores? Eles te inspiraram a ser o profissional que é hoje? Eu tive uma inspiração positiva do direito do trabalho. Eu tive um professor excelente, muita gente conhece, o professor João Batista Bertier, que é procurador do trabalho no Rio de Janeiro.
e as aulas que ele lecionava eram sensacionais. Então, a partir do momento que você tem bons professores, né, me parece que influencia muito. Tinha aula de direito civil também, que tangencia muito a área trabalhista, que era muito bom, desembargador Guilherme Calmon, lá do TRF da 2ª Região. Então, acaba influenciando de alguma forma. Então, não foi só a influência de casa, mas na faculdade e a matéria em si, que eu sempre tive muita afeição, gostava muito e uma facilidade boa de aprendizado. Então, juntou uma coisa com outra e desembocou aqui onde estamos. Pelo visto, o professor já entrou na faculdade sabendo que queria direito do trabalho. Sim. E o senhor consegue comparar o ensino de quando o senhor era aluno para hoje, quando é professor, especificamente da área do direito do trabalho? O direito do trabalho, quando eu estava na faculdade, ele não tinha, na verdade, o direito de uma maneira geral, ele não tinha tanto o foco de concursos públicos, por exemplo. Então, não tinha muita doutrina para você estudar, você pegava doutrinadores clássicos, como o professor Arnaldo Susequinde, falecido saudoso Arnaldo Susequinde, e aí começou a surgir uma nova onda de professores, que hoje o ministro Maurício Godinho Delgado, logo depois a professora Alice Monteiro de Barros, do TRT da 3ª Região, a professora Vólia Bonfim, do TRT da 1ª. Então, foi um momento de transição entre o fim da faculdade e o início dos estudos. Começou realmente a surgir uma nova ótica de estudo do direito do trabalho para concursos e também um estudo maior dos próprios magistrados em si, da área trabalhista. Tenho visto muitos colegas, muitos advogados se qualificando mais também, até porque a seara trabalhista, a instituição, a justiça do trabalho teve uma ampliação muito grande na competência a partir de 2005, né? Na verdade 2004, final de 2004 para cá. Então, com essa ampliação da competência, realmente requisitou um melhor aprimoramento dos profissionais, não teve como. Acredita que o advento da internet também ajudou os alunos a aprenderem mais um pouco sobre direito trabalhista e até também sobre outras áreas? Ajudou de fato nos termos de você pesquisar a jurisprudência, especialmente. Por outro lado, tem, claro, né, tudo tem um lado positivo e negativo, que ocasiona uma certa preguiça, uma certa letargia de saber se você colocar no Google aquele assunto, você acha logo. Então, aquela questão que você antes abria um livro para pesquisar um pouco mais, ter um pouco mais de qualidade, hoje em dia você joga ali uma pesquisa simples no buscador e acaba achando. Mas é aquela coisa, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Questões de informativos, acompanhamento jurisprudencial ficou excelente, não tem igual. Mas, ao mesmo tempo, o volume aumentou demais. O volume de litigância, o volume de processo, o volume de jurisprudência, né? A jurisprudência em si, ela aumentou muito. Então, tem que acompanhar isso aí, não tem como. O senhor acha importante, então, o aluno acompanhar esses informativos, essas notícias mesmo sobre a jurisprudência? Sim, sem dúvida, tanto do STF quanto do STJ e do TST. Fazer um push, né, receber no e-mail e acompanhar aquilo, que toda semana, basicamente, chega um informativo. E aquilo muda muito, né, que a dinâmica social tem mudado muito e acaba a jurisprudência tendo que acompanhar, porque ela é muito mais dinâmica do que a própria lei, é um pouco estática. Então, tem que acompanhar, não tem jeito. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E você aí de casa, não saia daí. Já já estamos de volta. Estamos de volta com Saber Direito Debate. E hoje, o convidado do programa é o juiz do trabalho, Cláudio Vitor de Castro Freitas. Professor, no primeiro bloco nós conversamos um pouquinho sobre o senhor como professor, como profissional e entramos um pouquinho também na área do direito trabalhista. O senhor acha que essa área tem evoluído, precisa de mais evolução? Como o senhor analisa a legislação hoje do direito trabalhista? A questão da legislação, ela sofre uma série de críticas. Até coloquei isso, ponderei isso nas aulas gravadas. E essa crítica decorre naturalmente do momento de globalização cada vez maior, do momento de chamo de neoflexibilização, é uma questão relacionada ao neoliberalismo. Então, a ideia cada vez maior de permitir que as partes negociem entre elas e esqueçam um pouco da lei, isso acaba movimentando, tentando desestruturar o próprio material, que é o direito material do trabalho. E esse movimento, inclusive, é muito acrescentado em razão dessa crise econômica mundial, que se diz que a legislação é muito rígida com relação ao empregador, que ocasiona muito desemprego, porque ela concede uma série de benefícios que não deveriam ser concedidos, que existem há muito tempo. Me parece uma crítica um tanto vazia,
porque a legislação trabalhista ela não é aquela mesma legislação de 43 e nem de antes dela. Sofreu uma série de modificações já ao longo do tempo, foi se atualizando, natural. É óbvio que alguns dispositivos estão um pouco desatualizados, isso é inevitável, até porque a legislação é estática e a sociedade, ela acaba, tudo no meio social é muito dinâmico. Esse tipo de situação não tem problema, é possível atualizar, mas daí a se dizer que o direito do trabalho é prejudicial porque ele é muito antigo e não serve para nada, isso para mim me parece uma crítica bem vazia, a profundidade de um pires, basicamente. E acho que precisa sim, em alguns pontos, um estudo mais profundo sobre determinadas profissões, permitir que a negociação coletiva, em alguns pontos, de fato, flexibilize determinadas normas, desde que não fira direitos básicos do trabalhador. Isso é natural, acaba sendo uma decorrência natural da questão social mesmo, né, da dinâmica social. Mas daí se dizer que é por conta da legislação trabalhista que o problema que encontramos hoje ocorre, não me parece nem um pouco razoável. Seria por isso também que o senhor fala em desvalorização do direito do trabalho? Sim, sim. Acaba ocorrendo esse movimento de crise do direito material do trabalho, desvaloriza-se. Na verdade, o direito material do trabalho sempre foi um pouco desvalorizado por lidar com uma clientela totalmente distinta, que é aquele do empregado, a pessoa que é hipossuficiente, que está no banco como autor e não como réu. Então, já sempre foi um direito que nunca foi visto com bons olhos, mas esse movimento de descrédito do próprio direito do trabalho ocasiona naturalmente o descrédito da instituição que lhe aplica, que é a Justiça do Trabalho. E aí fica aquele movimento de vai e vem, um desvaloriza, que desvaloriza o outro, e assim, infelizmente, é o momento que estamos vivendo. Segundo o último relatório do CNJ de 2016 de Justiça em Números, há um alto número de litigância na área do trabalho. A questão da rescisão de contrato é o assunto mais demandado do Poder Judiciário. Por quê, professor? Seriam dois motivos, ao meu ver. Primeiro, a questão que a gente tem visto bastante, né, em razão da crise econômica de fato, isso aí é inegável, e essa crise econômica acarreta naturalmente demissões em números absurdos. Uma empresa que pode fechar as portas da noite para o dia, demite 800 trabalhadores, 1.000 trabalhadores, e não tem a menor condição econômica de arcar com aquelas rescisões, porque ela dependia, por exemplo, de um contrato específico com um ente público que está em crise, um contrato específico com uma sociedade de economia mista que está em crise. Então, ela dependia tão somente daquilo, o contrato ele é rescindido e ela não tem como mais pagar. Então, são rescisões básicas, direitos basilares do termo de rescisão que ela não consegue pagar. Primeira questão é essa crise. Por outro lado, também tem um lado que é negativo da utilização da Justiça do Trabalho, que muitos empregadores entendem o seguinte: se eu pagar alguma coisa aqui e eles pleitear depois na Justiça, eu vou perder duas vezes. Então, eu prefiro que ele vá para a Justiça e na Justiça eu faça um acordo que vale como tudo. Isso acontece, infelizmente, quando a gente percebe que existe uma simulação de lide, a gente, claro, combate, intima o Ministério Público, e esse tipo de situação não pode ser aceita. Mudanças na legislação trabalhista seriam bem-vindas, então? Sempre são bem-vindas, sempre são bem-vindas. Acho que o grande problema da legislação trabalhista não é a lei propriamente dita. O que me parece também, eu acho que especialmente, seria a questão dos encargos trabalhistas que o empregador possui hoje em dia. Hoje, para ele manter o empregado pagando um salário mínimo, ele quase paga um outro salário só de encargos. Então, a questão dos encargos trabalhistas me parece que é um tema de suma importância, uma revisão sobre isso. Os direitos em si, me parece que é uma proteção também básica ao direito de cidadania, o direito a um patamar civilizatório mínimo, no artigo 7º da Constituição. Então, retirar aquilo lá, primeiro que não pode, por exemplo, um direito fundamental do trabalhador, artigo 7º é o basilar, patamar mínimo civilizatório. E a legislação acompanha basicamente aquele rol de direitos. E essa questão da atualização acaba sendo viável e possível também, mas desde que não fira esses direitos mínimos. Alguma mudança, atualização que o senhor considera como exemplo de avanço? Um grande avanço, um grande exemplo é a Lei dos Domésticos, né? A Lei Complementar 150. Essa foi um direito há muito tempo já buscado pelos domésticos, inclusive com convenções, com recomendações da OIT, com convenção da OIT já ratificada pelo Brasil nesse sentido de avanço
do direito do doméstico e acabou sendo esquecido durante muito tempo, tudo em razão também de um apanhado histórico do que era um doméstico no século XVII, no século XVIII, no século XIX, tudo em relação a essa visão do doméstico como um empregado simples que está submetido a qualquer ordem, a qualquer momento do seu empregador. Claro, mesma coisa que a gente ponderou agora há pouco, mesma situação. O mundo mudou, as situações mudaram, as situações sociais mudaram e as relações de trabalho também mudaram. Então, essa modificação da lei dos domésticos veio muito bem a calhar e realmente concedeu um direito desses trabalhadores que mereciam há muito tempo já. Durante a semana, o senhor lecionou aqui na TV Justiça sobre o direito coletivo do trabalho. O senhor acredita que mudanças e avanços também são necessários nessa temática? No direito coletivo, mudanças são necessárias, mas tem que tomar muito cuidado com o que vai se mudar, com o que se pode mudar e como vai se mudar. A questão e a temática mais atualizada relacionada à flexibilização das normas trabalhistas, como que ela vai ocorrer. Até na aula fiz um apanhado acerca da flexibilização, diferentemente da desregulamentação. E esse movimento de crise do direito do trabalho, esse movimento do neoliberalismo, essa ideia de você permitir um negociado sobre o legislado, em princípio, não seria um problema. O problema é quando esse negociado prevalece sobre qualquer legislado. Então, a gente tem que analisar que tipo de situação, claro, e repito, desde que não viole aqueles direitos mínimos do trabalhador, que são muitas normas de indisponibilidade absoluta. Não tem como desregulamentar ou flexibilizar esses direitos mínimos de sobrevivência do trabalhador. O senhor acha que o direito coletivo está esquecido pelo trabalhador? Não. Muitas vezes ele acaba sendo esquecido por ausência de participação do trabalhador, por desinteresse do trabalhador, por falta de representatividade dele no âmbito sindical e, às vezes, do lado inverso, o próprio sindicato não carregar informações ou consultar os seus substituídos. Então, está ocorrendo, de fato, uma certa desconexão entre aquilo que está sendo pleiteado, aquilo que está sendo buscado ou concedido no âmbito coletivo e aquilo que no individual o trabalhador faria jus, aquilo que ele busca, aquele interesse que ele faria jus. Realmente há essa desconexão, foi a questão também histórica de desaproximação, digamos assim, distanciamento entre o sindicato e aquilo que é a sua base, que é o trabalhador. Houve realmente esse distanciamento, infelizmente, e há essa necessidade de volta e retorno desse pêndulo aí, que é muito importante para a valorização do trabalhador. Logo, logo estaremos de volta com mais Saber Direito Debate. É bem rápido, não saia daí. Saber Direito Debate está de volta e agora a gente fala sobre livros. O professor Cláudio trouxe algumas sugestões que nós vamos mostrar para vocês. Professor, vamos à primeira dica. O senhor me contou que este livro é para suas 3 primeiras aulas aqui na TV Justiça. Isso, exato. É um livro básico aí de direito coletivo do trabalho na visão do TST. Ele abarca questões principiológicas, faz uma análise da principiologia do direito do trabalho, por exemplo, com o ministro Maurício Godinho. Ele trata também da questão sindical, das relações sindicais e a relação com a jurisprudência do TST. Então, são temas que tangenciam essas nossas 3 primeiras aulas, faz uma análise tanto da doutrina quanto da jurisprudência do TST sobre esses temas. É fundamental que o aluno assista às aulas com este livro do lado, então? É bem bacana. Eu vou dizer para você que é bem interessante porque ele consegue tangenciar a doutrina e jurisprudência do órgão de cúpula trabalhista. Então, acho que é bem interessante fazer sim. Uma segunda dica mais específica foi sobre a sua penúltima aula, A Greve no Direito Brasileiro. O que este livro aborda? Esse livro do procurador do trabalho Raimundo Simão de Mello me parece um dos melhores livros, se não o melhor livro de direito sobre greve no direito brasileiro. Ele faz um apanhado histórico, desce a minúcia sobre a atuação do Ministério Público nas ações grevistas. Ele trata das formas de greve, como se dá um dissídio coletivo de greve. Então, para mim, pelo menos na minha leitura, foi o melhor livro sobre direito de greve no Brasil. Podemos falar que ele vai tirar todas as dúvidas dos alunos? Sim, sim. Esse com certeza. A última dica, flexibilização das condições de trabalho. Tema da sua última aula, certo?
E esse livro do professor Sérgio Pinto Martins, do TRT da 2ª Região, desembargador, que ele trata a mesma situação, faz um apanhado histórico muito interessante da flexibilização, faz uma análise no direito comparado também, que é bem interessante, como se dá uma flexibilização no direito espanhol, no direito norte-americano. Ele faz essa diferenciação para mostrar que, ainda que muitas pessoas digam, lá nos Estados Unidos é assim, mas nos Estados Unidos é diferente, não é a mesma coisa. Então ele faz uma análise do direito comparado, faz uma análise histórica, cita a doutrina, cita a jurisprudência, então faz uma diferenciação, as formas de flexibilização. Ele é um livro bem interessante sobre o tema flexibilização, diferencia desregulamentação, me parece um livro bem completo. E há muita diferença nas leis brasileiras sobre flexibilização comparada aos outros países? Sim, há bastante diferença. Dependendo do ordenamento jurídico, com a inspiração do ordenamento jurídico, se é anglo-saxão, se é romano-germânico, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, valorizam muito, ou de um lado, por exemplo, a negociação entre as partes nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, por exemplo, valorizam muito também a questão, tanto um quanto o outro, no precedente judicial, que uma decisão sobre aquele caso, ele se aplica em todos os casos do país, ainda que o Brasil agora esteja tentando aplicar essa mesma ideia. A situação é bem peculiar, tem uma questão histórica da formação dos sindicatos, como se formam os sindicatos, se é um sindicato único no país inteiro para aquela situação, o que acarreta uma força maior na negociação coletiva. Então, são situações que ele vai ponderando de acordo com cada país, que mostram que as diferenças são muito grandes. Então, a gente tem que tentar comparar aquilo que é possível comparar. Agora, não é sempre que a gente pode dizer que em tal lugar se aplica, no Brasil pode se aplicar. Então, tem que analisar com muita parcimônia. Mas teria algum exemplo que poderia ser aplicado aqui no Brasil, que traria avanços e mudanças para a melhoria mesmo da legislação trabalhista? Sim, o grande avanço que deveria até agora, inexplicavelmente, não se tem é a ratificação da Convenção 87 da OIT. O Brasil ratificou praticamente todas as convenções da OIT. Especialmente não ratificou a Convenção 87 e a Convenção 158. Quer dizer, a 158 ele ratificou e depois ele denunciou, tema que está, inclusive, em tratamento no STF. Agora, a Convenção 87 da OIT, que permite essa liberdade sindical de uma forma bem ampla, constituição de um sindicato só ou quantos forem, e não essa unicidade, essa rigidez que nós temos hoje, essa ratificação, segundo a doutrina majoritária, a professora Sayonara Grilo Coutinho, por exemplo, lá do TRT da primeira, que é uma grande estudiosa do tema, isso seria o essencial para que se possa falar de uma liberdade sindical e com essa liberdade sindical, aí sim, analisarmos essa questão da valorização, uma revalorização da negociação coletiva. Focando um pouquinho neste tema de sindicatos, o senhor acredita que o trabalhador perdeu a confiança nos sindicatos? Bastante. Bastante. Isso eu vejo no dia a dia. Por vezes até é comentado com o trabalhador, mas o seu sindicato tem uma ação coletiva sobre o seu tema. Ele não estou sabendo. O seu sindicato negociou coletivamente sobre esse assunto e tem uma convenção, tem um acordo coletivo lhe beneficiando nesse sentido ou lhe prejudicando nesse sentido. Excelência, eu nem sabia disso, eles não falam nada. Ou quando falam, mandam um e-mail quando eu estou embarcado, eu e a maioria dos colegas nós estamos embarcados e não conseguimos descer para conversar sobre o assunto, participar de deliberação. Além do que, há um distanciamento cada vez maior entre o plano da diretoria dos sindicatos e a base dos trabalhadores, aquele tete-a-tete, você está ali no campo, conversar quais são as necessidades reais. Então, esse distanciamento físico e o distanciamento também ideológico dos sindicatos, que estão cada dia mais ligados a planos governamentais, isso está enfraquecendo e, de fato, ocasiona esse sentimento, né, do próprio trabalhador de que ele não está sendo representado. Então, o senhor acredita que se os sindicatos reforçassem essa relação com o trabalhador, se aproximassem mesmo dos pedidos destes trabalhadores, talvez o direito coletivo ficaria mais conhecido e até talvez diminuísse o número de litigâncias no direito do trabalho? Sem dúvida, sem dúvida. O direito coletivo é de suma importância para a resolução de inúmeras demandas individuais com uma só ajuizada. Você imagina uma ação coletiva ajuizada pelo sindicato, representando 800 mil trabalhadores, quando os trabalhadores confiam naquele ente sindical e são representados de verdade por eles e sabem disso, uma demanda dessa resolveria um sem número de outras individualizadas. Então, essa reaproximação
Até alguns colegas que trabalham em sindicatos, eles ficam chateados comigo quando eu falo isso, mas essa reaproximação é esquecer um pouco essa questão do governo e reaproximar da base, reaproximar do mínimo que é o do trabalhador. Para finalizar, professor, vamos falar mais um pouquinho do senhor. Tem um livro a caminho, é isso mesmo? Tem, se Deus quiser, está a caminho aí, 2017, quem sabe, e tratando o tangenciamento entre a relação dos sindicatos e a Justiça do Trabalho. O que aconteceu primeiro para o distanciamento de um e outro e a tentativa de tentar-se não mais pensar no judiciário trabalhista como um mero homologador de acordos ou um mero prolator de sentenças normativas em dissídios coletivos. Então, ver o que aconteceu, afinal de contas, que distanciou tanto, porque a relação era de simbiose interessante. Se buscava o judiciário atuava juntamente com o sindicato quando havia algum conflito. Inclusive tem uma resolução, aliás, um ato 168 do gabinete da presidência do TST, que eu até citei em aula, que já é um movimento de reaproximação, que é o que se busca, é tentar conciliar pré-processualmente um dissídio coletivo. Então, reaproximar, trazer de volta aquela confiança que a Justiça do Trabalho sempre acarretou na sociedade e nos sindicatos, e os sindicatos na Justiça do Trabalho, porque o movimento de ida e vinda está bem prejudicado. Os sindicatos não confiam na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho não confia nos sindicatos. Então, houve um distanciamento, vamos ver o que aconteceu para tentar reaproximar e fazer o melhor para os trabalhadores, acima de tudo. Então, professor, nós agradecemos sua presença aqui conosco no Saber Direito Debate e também ao longo de toda esta semana na TV Justiça, ministrando sobre o direito coletivo. Eu que agradeço a atenção de todos e podem contar comigo sempre que precisarem. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o próximo programa.